iniciar mais uma aula e hoje vai ser sobre questões. Então, a agenda é questões sobre o Conselho Monetário Nacional. Quem ainda não assistiu e deseja dar mais uma olhada a respeito da composição e das funções do Conselho Monetário Nacional, dê uma olhada nas aulas anteriores, tá bom? Então, vamos iniciar. A primeira questão aqui é do CESP 2012. Vamos lá. Lembrando que sempre a parte inicial, a parte de cima da questão, é uma forma também de a gente revisar determinados conceitos. Então, é bem interessante fazer questões também por conta disso, né? Não só por avaliar o nosso conhecimento, mas por rever coisas que a própria banca considera. Porque muitas vezes enunciados de questões do CESP se transformam depois em assertivas. Então, é bem interessante dar uma olhada. O Sistema Financeiro Nacional tem como objetivo a intermediação de recursos entre os agentes econômicos, pessoas, empresas e governo, e compõe esse sistema instituições, órgãos, entidades e uma complexa rede de relacionamentos que envolvem a normatização, a supervisão e a operacionalização. Isso a gente viu lá na primeira e na segunda aula do curso. Com referência a esse assunto, julgue os itens seguintes. Então, vamos lá. O Conselho Monetário Nacional é uma autarquia supervisora, autarquia supervisora máxima do Sistema Financeiro Nacional e tem por finalidade formular a política da moeda e do crédito com o objetivo de estabilizar a moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Comentem aqui embaixo para mim o que vocês acham dessa questão. Se vocês acertaram ou erraram. Lembrando, né, que antes de vocês até começarem a assistir esse vídeo, eu aconselho que vocês deem uma olhada aqui na descrição do vídeo para pegar o arquivo em PDF desse material, tentarem resolver e depois vocês vêm aqui. Daí me contem se vocês acertarem. Está certo ou errado? Errado. O Conselho Monetário Nacional, ele é um conselho, ele não é uma autarquia. Ele é composto por 3 membros, que a gente também viu. E não é uma autarquia supervisora ainda. Ele é um órgão normativo. E daí o chamam de órgão superior, né? Mas não há hierarquia entre ele e os outros conselhos, por exemplo, dos seguros e da Previdência Complementar. Então, isso aqui tá errado. 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 Tá? Próxima. Em relação ao Sistema Financeiro Nacional e aos seus diversos órgãos, entidades, instituições, julgue item a seguir. O Conselho Monetário Nacional incumbe expedir normas gerais de contabilidade, normas gerais, lembra que eu falei? De contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras. Quem assistiu a última aula que eu falei que era para vir com um coraçãozinho aberto, viu isso daqui, eu falei bastante. Tá certo ou errado? Certo, gente. Porque eu sempre falo, tomem cuidado com palavras generalistas nas questões, mas nesse caso, expedir normas gerais, não são normas específicas, tá? Sobre contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições. É o que está na lei, isso daqui. Próxima. Opa. O Conselho Monetário Nacional, ele é o quê? Uma entidade máxima do Sistema Financeiro Nacional. Lembra que eu falo para vocês? As questões, elas vêm falando que é a entidade máxima, apesar de terem outros conselhos dentro do Sistema Financeiro Nacional, mas ele é considerado o órgão máximo, então vamos considerá-lo, né? É o órgão máximo. Então, intervir diretamente nas instituições financeiras ilíquidas, apurar e anunciar mensalmente a taxa de inflação oficial. Gente, lembra que o Conselho Monetário Nacional é um conselho e é um órgão normativo, e quando é um órgão normativo, ele vai expedir normas, ele vai regular, tá? Tudo que é muito ligado à execução, aí lá, colocar a mão na massa, não é o Conselho Monetário que vai fazer, vão ser as entidades supervisoras ou os operadores, tá? Vou pular para D, fixar periodicamente a taxa de juros interbancárias. É o Conselho Monetário que vai fazer isso, vai ficar olhando lá o que os bancos estão fazendo, porque um banco pode emprestar dinheiro para o outro, né? É ele que vai ficar observando isso? Não, não é. Aprovar o orçamento do setor público federal. Gente, é o Conselho Monetário que vai aprovar. O orçamento dado lá pela PPA, pela LDO, pela LOA, é dado por lei, por iniciativa do Poder Executivo e aprovado pelo Legislativo, apreciado pelo Legislativo. Então, não tem nada a ver com o Conselho Monetário Nacional,
Então, a resposta até tinha aparecido aqui, vai ser autorizar. Se tivesse escrito emitir, estaria errado, mas é autorizar a emissão do papel moeda. Então, tá certinho. Próxima. O Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo responsável pelas políticas e diretrizes monetárias para a economia no país. E daí, a respeito do Conselho Monetário Nacional, julgue. Na sua mais recente composição, ó, essa questão de 2008, tá? O Conselho Monetário Nacional passou a ser integrado pelo Ministro da Fazenda, como presidente do Conselho, pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo presidente do Banco do Brasil. Essa questão está certa ou está errada? Analisando lá em 2008. Ela está errada. Errada. Teria que gritar errada. Por quê? Porque não é o Banco do Brasil. É o Banco Central. É o Banco Central. Certo? Em 2008, o erro dessa questão seria esse, que não é o Banco do Brasil, é o Banco Central. Não confundam mais, por favor. Banco do Brasil nada tem a ver com o Banco Central do Brasil. Tomem cuidado com isso, porque a pessoa, e aqui principalmente na última palavra, né, da questão, a pessoa já está cansada, já, sei lá, é a última questão da prova e perde uma questão por conta disso. É Banco Central do Brasil. Faltou uma palavrinha aqui no meio, né? Banco do Brasil, tá? Mas atualmente essa questão também seria errada. Se fosse lá 2020, né? Essa questão, qual seria a composição correta? Vamos relembrar o que a gente viu na penúltima aula. Vai ser o ministro da Economia, que é a atual composição, o presidente do Banco Central do Brasil, o BCB, né? E o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, tá? É essa a atual composição 2020, tá? Se modificar de novo, de qualquer coisa eu faço uma atualização aqui, eu faço uma aula extra para explicar isso. Mas a princípio essa seria a atual composição. Então, de um jeito ou de outro, essa questão está errada. Só a coloquei aqui para vocês terem atenção, que é Banco do Brasil, Banco Central, não Banco do Brasil. Próxima questão. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, é um órgão normativo responsável pelas políticas e diretrizes monetárias para a economia do país. A respeito do Conselho Monetário, julgue. Apenas a partir de reuniões consideradas não sigilosas do Conselho Monetário Nacional são lavradas atas, cujo extrato é publicado no DOU. Gente, todas as reuniões são lavradas atas. As reuniões que ocorrem, né, todo mês, mensalmente, do Conselho Monetário Nacional, elas são fundamentais para a economia do país, para o sistema. Próxima. O Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo, responsável pelas políticas e diretrizes monetárias para a economia do país. A respeito do Conselho Monetário Nacional, julgue. Compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações em direitos especiais de saque em moeda estrangeira. Certo? Certo, é o que a gente viu. Então, ó, é fixar diretrizes, tá, gente? Diretrizes e normas da política cambial, inclusive, lembra que eu falei, ó, inclusive, não é salvo, inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações em direitos especiais e saque de moeda estrangeira. Próxima questão, essa aqui eu adaptei. O Conselho Monetário Nacional tem como função autorizar, gente, vou até grifar já desde já, autorizar a emissão de papel moeda e fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive compra e venda de ouro e quaisquer operações em moeda estrangeira. É competência privativa do Conselho Monetário Nacional. Certo ou errado? Certo. Vamos ler aqui de novo. É autorizar a emissão do papel moeda e fixar. São duas funções que eles colocaram aqui. Diretrizes e normas de política cambial, inclusive compra e venda de ouro, quaisquer operações em moeda estrangeira, é competência privativa do Conselho Monetário Nacional.
Nos casos de urgência e de relevante interesse do Sistema Financeiro Nacional, o presidente do Conselho Monetário Nacional, que é o ministro da Fazenda, tem a prerrogativa de deliberar sozinho, de forma monocrática, independentemente do referendo dos demais membros do Conselho. Aqui, atualmente, 2020, nós temos 2 erros. À época, a gente tinha um só. Então, eu vou mostrar os 2. Primeiramente, quem é o ministro da Fazenda? Não seria o ministro da Fazenda, tá? É o ministro da Economia. E, independentemente, não. Todas as. Ele pode, em determinados temas ainda, especificamente, deliberar sozinho, mas não é independentemente do referendo dos demais, tá? E são casos bem específicos. Próxima, da Sesman Hill, 2012. O Sistema Financeiro Nacional, ele é formado por um conjunto de instituições voltadas para a gestão da política monetária do governo federal, cujo órgão deliberativo máximo é o Conselho Monetário Nacional. De novo, o conselho máximo, né? A gente sabe que não há hierarquia com os outros conselhos. As funções do Conselho Monetário são, então, agora as funções, que é aquela aula, né, que eu comentei com vocês, que é um pouquinho mais pesada. Então, vamos lá. Assessorar, vou já até colocar aqui, marcar para vocês bem especificamente qual que é a correta, para a gente verificar o que está errado nas outras, considerando essa. Então, vou ler primeiro a certa, que é a letra C, tá? Então, ó, estabelecer as diretrizes gerais das políticas monetária, cambial e creditícia. Outra função. Então, ó, estabelecer, regular as condições de constituição, funcionamento e fiscalização das instituições financeiras e disciplinar os instrumentos da política monetária e cambial. Lembra, todo o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional está nas mãos da regulação do Conselho Monetário Nacional. Primeiro, assessorar o Ministério da Fazenda na criação de políticas orçamentárias. Não é essa a função do Conselho Monetário Nacional. Nada a ver. Definir a estratégia da Casa da Moeda, estabelecer o equilíbrio das contas políticas, fiscalizar as entidades políticas. Não, isso aqui não é. Fornecer o crédito a pequenas, médias e grandes empresas. Imagine o Conselho Monetário Nacional tendo que atender as pequenas e grandes empresas do país. Não. Secretariar e assessorar o Sistema Financeiro Nacional. Quem secretaria e assessora, né, as sessões deliberativas de crédito e tudo mais é o Banco Central do Brasil, que vai secretariar, não é o Conselho Monetário Nacional, gente. Próxima. Ao Conselho Monetário Nacional compete uma série de atribuições, exceto, toda vez, dica de prova, qualquer prova de concurso da faculdade, se vier a palavra exceto, salvo, não, vocês grifem, mas grifem muito, que é exceto, e façam um X bem grande, para vocês não esquecerem. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente está fazendo a prova já há algum tempo, a gente acaba, a gente está cansado, a gente está distraído, a gente está apreensivo, tem ali o reloginho passando o tempo. Então, a gente lê a primeira, segunda, terceira, a gente já sabe. A primeira, segunda, a primeira tá certo. A terceira desculpe, a primeira tá certa, a segunda tá certa, aí a terceira tá certa. Daí você tá distraído, sei lá, você olhou pro lado, você pega e fala, é a letra C. A letra C tá certa. Mas você esqueceu que a letra A e B também estavam certas. Ele quer a errado, tá? Então vamos lá. Delimitar o capital mínimo das instituições financeiras privadas. Isso tá certo ou tá errado? Tá certo, gente. Delimitar o capital mínimo. Capital é delimitar, ó. Emitir papel, moeda, papel e moeda metálica. Essa daqui que eu caía sempre, agora eu não caio mais. Emitir? Não. Não é emitir. É autorizar. Autorizar a emissão. Então, a gente já sabe que essa daqui que está errada, essa que vai ser nosso gabarito. Próxima. Fixar as diretrizes e normas da política cambial também é uma das funções do Conselho Monetário Nacional. Disciplinar o crédito e as operações creditícias também é uma das funções. Regulamentar, fixando limites, prazos e outras condições, operações de redesconto. Isso daqui a gente vai ver um pouco mais para frente o que significa. Certo? Então, todas essas estão certas, letra A, B, C, desculpe, A tá certa, a C tá certa, a D tá certa, a E tá certa. A letra B que tá errada, eu risquei tudo, tá tudo errado. Não é emitir, é autorizar, pessoal. Próxima. A regulação das atividades das instituições financeiras federais compete a quem? Então, a regulação. Regulação, normatização é feita por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional. Então,
Aqui a letra B, já que é o nosso gabarito. A Secretaria do Tesouro Nacional não vai fazer nenhuma regulação, o Ministério da Fazenda não, o MPOG nem existe mais e o BNDES também não. Então, Conselho Monetário Nacional, nosso gabarito. Próxima questãozinha agora do CESP. Gente, olha o tamanho do enunciado para uma assertiva aqui embaixo. Vamos ler todo o enunciado, porque, como eu falei para vocês, isso nos ajuda. Abra o coração para as questões, tá? Então vamos lá. Antes da promulgação da Lei 4.595/64, conhecida como Lei da Reforma Bancária, que criou o Sistema Financeiro Nacional, o mercado financeiro existia em função dos bancos comerciais. Lembra que eu falei que antes não é que não existisse um sistema financeiro, que não existisse a intermediação entre agentes superavitários e deficitários. Só que antes não existia a estruturação, não tinha órgãos normativos, os supervisores, estava muito na mão dos operadores mesmo, tá? Então, aqui, o mercado financeiro existia em função dos bancos comerciais. Após a promulgação da referida lei, regularizou-se o mercado de crédito e a especialização das instituições de intermediação financeira cresceu. Atualmente, o Sistema Financeiro Nacional é composto por um elenco de instituições financeiras públicas e privadas. Lembra, a gente viu, são públicas e privadas, por exemplo, os operadores, por exemplo, tem um Banco Bradesco, ele é um operador supervisionado pelo Banco Central, e está ali compõe. O Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo de representação e fixação das políticas monetárias e creditícias. Com relação ao sistema financeiro, julgue os itens subsequentes. O Conselho Monetário é uma autarquia federal. O Conselho Monetário Nacional é um conselho. Conselho. E perceba, vocês estão vendo que nas questões, nessa daqui veio até especificado no enunciado, mas tem algumas que só vem a sigla, você tem que saber, tá? Então tome bastante cuidado para não confundir. O Conselho Monetário Nacional não é uma autarquia federal. Errado. Tá? Próxima. Dentre as instituições que compõem o Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional tem como finalidade formular a política da moeda e do crédito, visando ao progresso econômico e social do país. Desta forma, a política do Conselho Monetário Nacional tem como objetivo, então aqui a gente tem um objetivo, propiciar o aperfeiçoamento, deixa eu colocar aqui o laser, propiciar, desculpe, o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos e zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Isso a gente até viu na última aula, então está certo, certíssimo. Essas questões que estão certo, é bom até fazer aqueles cardzinhos, tá? Depois, na próxima aula, eu vejo se eu tenho aqui os meus, eu vou mostrar para vocês como que eu faço, que eles são bem interessantes para fixar esses detalhezinhos de letra de lei, tá? Próxima. Aqui. O Sistema Financeiro Nacional é composto de órgãos públicos e privados, pressupõe um relacionamento harmônico e organizacional com formas de constituição e atribuições bem definidas para as partes. Julgue os itens seguintes acerca dos diversos órgãos que compõem o Sistema Financeiro Nacional. Então, esse Tzinho aqui é aqui do lado, tá, gente? Então, é tanto. Vou tirar aqui. Tanto o Conselho Monetário Nacional quanto o Conselho de Gestão da Previdência Complementar são órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional. Quais são os órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional? Nós temos 3. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, essa questão está certa. Ele colocou o Conselho de Gestão da Previdência Complementar, né? Mas pode ser que é o CNPC, tá? De gestão ali, ele não colocou nacional, mas isso não invalidaria a questão, tá? Próximo vídeo, a gente vai falar sobre o Conselho Nacional de Seguros Privados. As duas próximas aulas, elas vão ser 2 de teoria, que a gente vai falar um pouco a respeito dos outros 2 órgãos normativos do sistema financeiro, e depois a gente vai fazer uma bateria de questões a respeito desses 2, tá? As aulas vão ser um pouco menores, porque tem menos incidência e cai menos, então o nosso foco aqui sempre vai ser naquela parte
da esquerda do nosso organograma do Sistema Financeiro Nacional, a partir do Conselho Monetário Nacional, Bacen, CVM e os operadores, ok? Então, até o próximo vídeo. Inscreva-se e apreenda que é possível solucionar.